Paz, pastor. Pastor, no começo do culto, Deus me mostrava os irmãos chegando, um grupo de irmãos chegando numa determinada cidade. E o pastor estava mesmo na frente. E eu observava que chegava voando e pousava num determinado local um pouco alto, assim como se fosse um morro. E ali descíamos e começávamos a andar naquela cidade. E eu via, pastor, que o senhor apontava para alguns dos irmãos que estavam com o senhor, e esses irmãos entravam em escolas, e ali aqueles professores baixavam a cabeça na hora que viam os irmãos e se sentavam. E aqueles irmãos passavam a dar aula no lugar daqueles professores. A cidade estava desolada, como se tivesse caído bombas ali. Muitas casas destruídas, muitas pessoas no meio da rua, passando necessidade, muita coisa mesmo horrível. E eu vi que o pastor entrou em um hospital. Naquele hospital, quando o pastor entrava na frente e o grupo de irmãos entrava atrás, aqueles médicos ficavam apavorados quando via. E para todos os lugares que eu podia olhar, pastor, eu via leitos, pessoas gravemente feridas. E quando o senhor chegou próximo do chefe dos médicos, o senhor olhava para as macas. E na proporção que o senhor ia falando, olhando para aquelas macas, aquelas pessoas eram curadas. Aquelas pessoas se levantavam das macas. E, de repente, pastor, eu olhei para o hospital e eu não vi mais leito algum. E alguns daqueles médicos que estavam ali, eles chegaram e se ajoelharam e louvavam a Deus, porque ainda não tinham visto tão grande milagre, tão grande obra. Em seguida, o senhor saiu de dentro do hospital e muitas pessoas com facas, com paus, com armas, vinham e deixavam tudo assim na frente. Colocavam tudo no chão e ali se sentavam. E eu via que o senhor ficava falando como se estivesse ensinando algo àquelas pessoas. E ali aquela visão parou. Paz, pastor. Pastor, eu fui levada a um tribunal de justiça, onde estava acontecendo uma audiência. E ao chegar naquele local, eu via muitos promotores, eu via um juiz muito sorridente, e eu olhava muitos acusadores, muitas testemunhas de acusação. E quando eu olhava para o banco dos réus, eu via o pastor. O pastor estava acorrentado pelas mãos e pelos pés, como um criminoso muito perigoso. E eu olhava para a bancada onde as pessoas poderiam assistir e eu via alguns irmãos ali. E naquele momento que eu olhava para onde ficavam aquelas pessoas assistindo, eu via quando aquela porta se abria no meio da audiência. E quando aquela porta se abria, eu via entrar um anjo muito forte, grande, e ele vinha muito furioso, com a espada desembainhada. E ao passar pela porta, eu via que todos ali contemplavam aquele anjo. Todo mundo poderia ver aquele anjo. E aqueles policiais corriam para detê-lo, para que ele não entrasse naquela audiência. E naquele momento aquele anjo saía cortando todos aqueles policiais, ele cortava a cabeça de todos eles. E ele ia com muita rapidez para a frente, onde estava o juiz. E quando ele parava de frente para o juiz, ele cortava a cabeça daquele juiz. Aquele corpo ficava somente ali, do pescoço para baixo, sentado ali, mas sem cabeça já. E em seguida, pastor, eu via entrar muitos anjos. E aqueles anjos ficavam olhando para todas aquelas pessoas e todas aquelas pessoas assustadas. Ele chegava perto do pastor,
cortava aquelas correntes com sua espada e dizia: nesse não toca. E ali, pastor, ele saía lhe conduzindo para fora daquele tribunal, tirando o senhor dali. E as pessoas que estavam ali, que eram da geração, que eu via que eram da geração, que eu via que eram servos do Deus vivo, acompanhavam aqueles anjos. E quando saíam daquele tribunal, tinha muitas redes de TV, rádio, muita gente com o microfone na mão, assustados, porque esperavam a sua condenação. Muitos ali queriam que fosse condenado, mas quando viram o Senhor saindo, juntamente com aqueles anjos, ficavam aterrorizados. E um grito era ouvido da parte dos irmãos: louvado seja o Deus vivo. E aquele grito ecoava várias vezes: louvado seja o Deus vivo. E aquele anjo saía lhe conduzindo, aquela visão parou. Paz, pastor. Pastor, em seguida, eu voltei até aquele tribunal. E um anjo me levou para bem próximo, aonde estava aquele juiz ainda, sem cabeça, e toda aquela papelada do julgamento. E aonde tinha escrito culpado, aquele anjo cortava aquela parte e ele colocava do lado absolvido. E depois ele me conduzia, aquela visão parou. Paz, pastor. Pastor, eu pude ver muitos anjos descendo, e quando eles vinham, que chegavam na altura, próximo do templo, eles se transformavam em furacões e se espalhavam por toda a terra. Eles invadiam casas, invadiam os prédios, invadiam prédios públicos, invadiam tudo que era lugar. E ali, pastor, por onde aquele furacão entrava, era uma devastação só. Mas, ao mesmo tempo que eles devastavam aqueles lugares, eu via casas muito iluminadas e era como se tivesse uma bolha de cristal arrodeando aquelas casas e nada acontecia ali. E eu olhava, tinha anjos como que em círculos protegendo aquele local. Quando eu me aproximei mais daquelas casas, eu pude descer mais um pouco para ver, eu via pessoas orando. Eu via pessoas assistindo o culto e ali eu entendi. Paz, pastor. Em seguida, Deus me mostrava, após aqueles furacões passarem, muita gente morta pelas ruas, becos, por todos os lugares. Eu via gente morta jogadas no chão, em todos os lugares mesmo. Em seguida, aqueles anjos, aqueles furacões iam parando e aquele anjo ficava de pé, com a espada desembainhada. Muitos deles, a espada pingava sangue ainda. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Quando o Senhor falou que nós aceitaríamos ficar sem comida, mas não aceitaríamos mais de modo nenhum ficar sem justiça. Nesse momento eu tive uma visão de um homem numa mesa, sentado numa cadeira, num quarto, numa sala grande, não sei, e ele estava escrevendo alguma coisa. Quando o Senhor falou isso, ele largou rápido tudo que ele estava fazendo e começou a procurar, assim, olhar assim por dentro daquele salão, assim, como se ele tivesse sentido alguma coisa ou ouvido alguma coisa. Bem nesse momento, ele ficou assim, atônito, largou tudo, empurrou a cadeira, assim, que era uma cadeira de roda, de rodinhas, assim, né? Aquelas de executivo, e ficou procurando, assim, para ver de onde veio aquela voz ou o que ele estava sentindo, eu não sei, mas foi nessa hora, ele ficou olhando assim. Amém. Quando o irmão André estava orando pelos centros de macumba, né, para Deus operar nesse sentido, destruindo essas entidades, eu vi no céu anjos muito grandes mesmo,
E quando ele estava orando, eles se apresentaram com suas espadas e ficaram como formando um círculo. Amém. Eu vi quando a mãe orava, do lado direito, embainhado nela, duas espadas. As duas espadas estavam juntas. E eu vi ali atrás do púlpito um grande anjo, com suas asas grandes. Ele voava ali, e enquanto a mãe foi orando, de repente, quando ela clamou por justiça, caíram ao redor do púlpito 11 espadas. Amém. Quando o senhor Elias orava pela China, eu fui levado até a China. E chegando lá, eu entrei num lugar que parecia ser uma casa. E ali parecia que estava sendo filmado um filme de terror. Aqueles filmes chineses, aquele terror chinês, assim, de uma família e tal. E eu entendi isso. E na hora que o senhor falou da China, eu vi um demônio. E esse demônio virou, assim, ele sentiu o poder assim da oração do que o Senhor estava falando, e ele virou e atentou para ver de onde vinha aquilo, de onde estava vindo aquele poder. E eu entendi que esse demônio é o principado que cuida desses negócios essas lendas chinesas, que eles têm muito essa cultura lá, né? Eu entendi isso nessa visão. Amém. Enquanto o Senhor estava orando, Elias, caía do céu espadas, mas não caía do céu azul, elas caíam do céu galáctico, né? Do céu lá na parte escura, lá vinha e caía na terra. Assim foram caindo espadas. Então, eu olhei e vi quando do templo pós-prisão emanava um fogo e ia até o céu, assim. Então, na medida que o Senhor ia orando, eu tive uma visão como que de um alto do monte caía o ouro líquido, como quando o ouro é derretido, e ele caía e caía assim embaixo, não sei onde ele caía, mas à medida que o Senhor ia orando, quando o Senhor falava, aquele jato era intensificado. E o Senhor falava, o jato era intensificado. E chegou uma hora que desceu uma unção e todos os irmãos começaram a dar glória a Deus. E o Senhor também começou a falar em língua, e aquilo foi intensificado de tal maneira, aquele jato, que ele tomou toda a extensão de onde eu estava olhando. Esse jato, assim, ele saía daquele finete, mas ele tomava uma proporção gigantesca nas laterais, assim, enorme. E quando o clamor se acalmava, o jato afinava. E assim foi essa visão. Amém. Enquanto o irmão André orava, eu vi uma espada que desceu do céu e ela parou flutuando no meio da congregação. Então ela começou a escrever no ar assim da congregação. E ela escreveu Bíblia sim. E essas letras ficaram como em fogo. E ela escrevia enterrando assim a espada para escrever. E de repente o Centro de Seleção e Justiça virou como que duas cachoeiras. Ele virou duas cachoeiras assim. Amém. Eu via quando o irmão Cícero orava, no momento ele falou sobre os famintos da terra. Eu vi quando um anjo desceu e começou a alimentar moradores de rua. Mas para os moradores de rua, ele era um homem comum. Então, o irmão Cícero continuou orando. Um anjo desceu do seu lado, irmão, e ele lhe colocou uma coroa na cabeça. Era uma coroa simples, assim, ela não tinha adorno nenhum. Uma coroa semelhante a latão. Ele colocou uma espada na cintura. E quando eu olhei atrás da sua camisa, porque o que nós estamos vendo aqui, estamos vendo de trás, assim, quando vocês oram, eu olhei, estava escrito atrás da sua camisa, aprovado.
Amém. Eu via quando o Senhor Elias orava, abriu um clarão no céu e desceu uma espada muito grande mesmo. Só que ela não parecia uma espada, ela parecia uma espécie de um facão. Mas era enorme, cerca de uns 15 metros assim. E o anjo que a segurava, ele conseguia segurar assim ela, mas ele se tornava pequeno perto daquela espada. Então ele foi assim andando e como que arrastando aquela espada no chão, e aquilo foi formando um caminho no chão. E quando eu olhei para o chão, ele não parecia terra, assim, ele parecia o céu. E o caminho que foi formando parecia como um rio. E assim esse anjo foi andando, enquanto o Senhor estava orando, ele foi andando e fez esse caminho. E enquanto o Senhor estava orando pelo exército, eu vi um tanque de guerra, só a parte do rodado dele, assim, aquela parte, se não me engano, o nome é esteira ali, né? Aquela parte que ele vai assim, que as rodas vão, e ele ia andando pela terra e eu acompanhei só aquela parte na visão, e ele ia passando por cima de cabeças humanas. Amém. Eu via quando o irmão Alexandre orava, a sua cabeça foi aberta, irmão, e algo foi colocado aí. Amém.